resolução do possível caso clínico do grupo 2. Então, vamos resolver, tirar as dúvidas, né, que ficou pairando aí em algum momento e confirmar até a hipótese diagnóstica de que muitos já levaram, certo? Então, eu vi que alguns já me responderam, né, foram para o caminho, deu uma estudada e facilita. Não espere somente a mim, mas vá, né, um pouco além, estudar a parte para conseguir aprender mais. Então, uma paciente de 45 anos apresenta queixa de 1 ano está sofrendo de astenia, fadiga e perda de peso. Relata que nesse período evoluiu com queixa de dor articular em mão, punhos, joelhos e tornozelo. Informa que nas manhãs apresenta dificuldade para movimentar essas articulações, melhorando após 90 minutos aproximadamente. Informa também que realizou exames que demonstravam anemia normocística ou normocrômica discreta, com fatores antinuclear, 1 de 60, e fator reumatoide positivo. Realizou ainda raio-x de mão, que demonstrou erosões ósseas justas articulares. Ao exame, apresentava edema e dor à movimentação passiva das articulações de joelho e de interfalangianas proximais, de 4, né, do quarto e quinto quirodátilo, bilateralmente. Foi realizada punção articular no joelho direito, mostrando líquido sinovial de padrão inflamatório sem cristais. Com base no enunciado, qual o diagnóstico e a melhor opção para tratamento farmacológico inicial desse paciente, e possível tratamento com plantas medicinais para a patologia da paciente. Certo. Pegamos, então, para a gente resolver o caso clínico, devemos analisar os sinais e os sintomas, né? Toda patologia, ela apresenta sinais e sintomas característicos de um padrão, né? Um prodrômico, que a gente fala, né? Característica clínica de uma patologia, certo? E essa paciente, ela vem apresentando há 1 ano, né, queixa de astenia, então aquela fraqueza, né, não tem uma fadiga muscular, ela tem uma fraqueza muscular, consegue pegar peso, né, e tem perca de peso. Relata que nesse período evoluiu com queixa de dor articular em mão, punho, joelho e tornozelo. Opa, aqui já tá indo nas articulações. Então ela já me reclamou de dores articulares. Primeira coisa que a gente sempre pensa é o quê? Osteoartrite. Né? Não, tem uma artrite aí, tem uma artrite. Ótimo. Tá indo pelo caminho, né? Só porque ela me deu um sinal importante, né? Que ela sente aonde? O punho. Como é que é? Então, aqui, ó. Vamos ver, então, a articulação, então, do punho. Quando a gente vê o rádio aqui, com as metacarpais, a gente tem, então, uma dor articular, né? E ela reclama onde mais? No joelho, né? Então, ela está reclamando no joelho, no tornozelo e na mão. Opa, qual região da mão? Faltou, né? Então, a gente tem que verificar. Então, na mão, com certeza, ela está falando o quê? Na palma da mão, né? Então, a gente tem a mão, a gente acha que é um todo, ó, na palma da mão. Então, as metacarpais minhas aqui, ó. Então, as minhas metacarpofalangianas, elas, é as dores que ela está sentindo. E isso eu tenho que analisar se tem alterações visual, porque inicialmente, às vezes, não tem alterações visuais que dá para diagnosticar, né? Lembra que a gente falou na osteoartrite no outro caso, que tinham o quê? Os nódulos de Bouchard e os nódulos de Herbert, né? Nas interfalanges, né? Nos quirodátilos, né? Então, proximais e distais nas interfalanges aqui, ó. Então, eu via, então, essa característica. Essa paciente, ela me relata bem parecido, só porque ela é em outras regiões, né? Só porque ela acrescentou algo a mais. Ela falou que tem fraqueza, né? Então ela não está muito forte, ela vai pegar, tem fadiga muscular, né? E ela está perdendo peso. Isso já é características, né, sintomatológicas de artrite reumatoide. Aí, quando eu penso
eu vou o quê? Correlacionar. Qual fatores epidemiológicos? Quando que inicia isso? Normalmente são mulheres, é uma paciente, a proporção é de 3 para 1, a cada 3 mulheres para 1 homem o acometimento. Então, está se coligado, então, fatores hormonais, né, já tem estudos, né, e fatores genéticos também comprovam isso. Se ela, quando você vai conversar com essa paciente lá no balcão, você vai falar o quê? Tem alguém na farmácia, na sua família que tem? Que você vai pegar os parentes de primeiro grau. São os principais, né? Se já tem, é o maior indícios também. Até então, ela está me falando características gerais, que é importante aí, né? Outra coisa que ela falou para mim, toda manhã ela apresenta dificuldade para movimentar articulações, melhorando após 90 minutos. Qual a diferença de osteoartrite? É até meia hora. Então, até meia hora, eu tenho que rigidez, né, motricial. Quando eu passo desse tempo, então observa que eu tenho 90 acima de 1 hora, né, de 60 minutos, ele é uma característica já de artrites reumatoides ou artrites imunológicas. Então eu vou ver que eu tenho uma rigidez por maior, eu tenho maior comprometimento. Então quer dizer que eu já saio então da osteoartrite e vou para a artrite então reumatoide. Então eu vou o quê? Tentar confirmar. Nesse caso, né? Aí não tem como na farmácia passar esse exame, a gente só faz acompanhamento. Depois que já diagnosticou e está em tratamento com artrite reumatoide, na farmácia, o farmacêutico, na consulta farmacêutica, ele pode manter, né, exames laboratoriais de rotina para acompanhamento e manutenção desse paciente. Aí ele pode pedir provas reumáticas, ele pede lá, então, para fazer um acompanhamento, para caso ele quiser fazer um encaminhamento para o médico, porque você tem uma ligação maior, que é um paciente que vai estar sempre indo lá na farmácia comprar medicação, você pode. Então, pedir um hemograma, aí informando. Mas, nesse caso, até aqui, se você pega uma paciente no balcão constantemente, você pega desse jeito. Aqui você já diferenciou de osteoartrite, de artrite reumatoide. O que você vai passar, vai falar para ela? Vai no reumatologista, né? O reumatologista vai poder melhorar mais a indicação e o tratamento para essa dor sua. Porque você vai ver que é uma paciente que vai tomar constantemente corticoide aí e logo ela tá pior, ela não melhora. Diferente da osteoartrite, que ela melhora na crise ali, fica bom, depois volta. Porque essa paciente ela vai ter uma melhora de vez em quando, depois volta de novo e você vai ver um questionamento maior e a progressão da doença dela vai piorando mais rápido, né? Fora dos medicamentos corretos de tratamento. Mas por que ela melhora? Porque tem muita associação, não quer dizer, pacientes com artrite reumatoide têm fatores de artrite, osteoartrite, porque você pode, às vezes, ver cometimento também de interfalanges, né, proximais de distais, não é comum, nem sempre, normalmente a gente pega de outras regiões. E qual as regiões que a artrite reumatoide ela vem a cometer, né? Lembra que na osteoartrite a gente falou, né, lembra lá, os dedos da mão, né? Então, os dedos, né? Os quirodátilos, então, eu vou pegar, então, as interfalangianas proximais e distais. Ótimo. Então, eu pego aqui. Outra que ela vai pegar, cervical, lombar, coluna. Opa, outro local, quadril, né? Ali é onde tem, então, coxo femoral, né? A coxa, perdão, o fêmur e o sacro ilíaco. Então, eu posso ter uma osteoartrite naquela região. Joelho, né? Então, eu vi que é um cometimento. E o hálux? Esses são os critérios que a gente está falando aqui no outro caso. E na artrite reumatoide? Aonde eu vou ter? Eu vou ter, então, nas mãos, nas interfalanges aqui, ó, com as metacarpais. Opa, então aqui eu vou ter nessa região, sim, você pode observar que a gente falou que não tinha um acometimento nessa região, né? Então, a gente não tinha as interfalangianas com as metacarpais uma lesão. Então, aqui nós já temos punho e mão. O que a gente tem comprometimento? Artrite reumatoide. Cotovelo, quem tem comprometimento? Artrite reumatoide. Até a gente tem os nódulos, né, reumatoides que apresentam como fosse um tumorzinho presente em algumas articulações e presente muito no cotovelo, que é uma característica, né, da artrite reumatoide. Aonde mais? Ombro,
Porque na artrite reumatoide você vai ver muito tendinite bursite também. Então você vai ver uma presença, né, porque trabalha com os mediadores, né, as citocinas dos pró-inflamatórias, então vão estar trabalhando. Quem? TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6, vão estar atuando. Se sabe o porquê? Não. Se sabe que tem uma alteração, né, no sistema complemento de histocompatibilidade, os MHCs, que tem alteração e o próprio organismo começa a não identificar essas alterações. Aí ele começa a combater a própria estrutura, né, e órgão do organismo. Então ele começa a se manifestar. Não se sabe ainda o porquê que faz esse procedimento, essa alteração. É um fator genético. Sabe-se que inicia, né, já na fase adulta, né, entre 35 a 60 anos, então ele tem uma faixa de acometimento, principalmente mulheres, então tem um acometimento melhor que a gente já comentou em mulher, e a gente vem locais predominantes, né? Então a gente falou, então, do mesmo jeito, ó, então punho, joelho, ou cotovelo, né? Ombro, qual outro mais? Os dedos do pé, né? Então, os podáctilos também são todos acometidos, né? Diferente que na osteoartrite, só pega um hálux. E outro local, sacro, né? Sacrilíaco também acomete. Então, observa que, aí o joelho, às vezes sim, às vezes não, sempre está coligado com osteoartrite. Ela não tem uma predominância tanto em joelho. Então, não é uma característica tão voraz, né? Tão marcante, né? O correto seria tão marcante da artrite reumatoide, não é o joelho, né? Então, sim, os outros. Certo. E aí, o que eu faço para diagnosticar, né? Então, eu vou para exames laboratoriais. No exame laboratorial, os marcadores, né, imunológicos, eu vou usar o quê? Fator antinucleotídeo, né? Que aí a gente vai fazer a dosagem, né? Fator reumatoide, para determinar se tem PCR, né? Anti-CCP, né, que é a anticitrulina, né, que é um peptídeo presente, marcador. Então, observa que eu tenho exames, mas e se ele estiver normal? Quer dizer que eu não tenho artrite reumatoide? Não, acontece de estar todos normais e você ter artrite reumatoide. O que vai me dizer é estado clínico. Por quê? Eu vou acompanhar esse paciente, né? A presença das articulações do acometimento me diz, né, aonde vai, o que está acontecendo. Então, a maioria acontece o quê? Bilateralmente, dos dois lados. Então, o paciente vai sentir de um lado e sente do outro. Então, ele apresenta dores dos dois lados, né? Bem característico. E aí eu vou dosar. Agora, o fator antinuclear, ele é bom para eu manter o quê? Uma estratificação, um acompanhamento. Porque quanto mais diluído eu tenho, quer dizer que o meu marcador está muito presente, né? Quanto menos eu tenho aqui, ó, então está 1 para 60. Normalmente começa 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, 1 para 32. Eu tenho, então, a quantidade, né? Que vai diminuindo, até eu identificar aonde ainda está tendo. Então, eu tenho como manter, então, esse fator antinuclear, é bom eu manter para fazer o tratamento, o acompanhamento. Agora, o fator reumatoide positivo ou não, eu tenho alterações até processos bacterianos que pode vir a ocasionar. Então, não quer dizer que o fator reumatoide, positivo ou negativo, ele vai me dizer que é uma artrite reumatoide, certo? Então, é isso. O anti-CCP, ele é mais preditivo, né, positivo, do que o fator reumatoide, porque eu posso ter tido uma infecção, o streptococcus e com BCG, né? Então, pode dar uma alteração, e aí eu posso ter, então, uma artrite, um fator reumatoide positivo, certo? Então, não é característico. O que me diz é, principalmente, a clínica. E aí, o exame de imagem confirma? Ajuda muito. Então, mostrou erosões ósseas justarticulares, né? Erosões botoeiras que acontecem, né, nas articulações e na parte óssea, né, das articulações. Né? O osso compacto, ele vai começando a ter perfurações, e aí ele vai tendo essas erosões ósseas nas junções justarticulares. Então,
Quando ele apresenta isso, é bem uma parte bem característica, mas aí já é o médico que já faz. Então, ele já faz o acompanhamento e já analisa isso. E ele faz, então, a punção, para ver se não tem cristais. Por quê? Pacientes com gota também, né, pacientes hiperuricêmicos, né, com grande quantidade de ácido úrico, também pode estar presente, né, e pode desenvolver fatores. Então, ele vai ver, porque senão ele tem que entrar com tratamento também com pacientes com questão de gota, né? Usar colchicina, né? Usar aí uma lopurinol, ou usar o narcaserina. Então, tem alguns medicamentos para fazer tratamento, né, e utilização. E os anti-inflamatórios. Mas eu vi que não tem cristais. Então, não tem a presença, então, né, dos ácidos, dos ratos, né, ou eu tenho outras doenças que eu tenho que separar, então eu tenho que ter diagnóstico diferencial, que eu posso ter pirofosfato de cálcio também, que são presentes em articulações e me desenvolve também uma osteoartrite, né, junto com uma artrite articular. Então, eu tenho tanto os oxalatos de cálcio, eu tenho os ácidos úricos, eu tenho os pirofosfatos, que são importantes eu verificar se não são. Então, por isso que faz a punção, para determinar. Só porque ele vê que tem padrão inflamatório. Então, tem uma artrite, né? E ele vai ter que tratar. Certo? Ele tratou. Então, você viu que é bem parecido com a questão que a gente já conversou de osteoartrite, né? Então, a gente modifica. Uai, o que, que a gente vai modificar? A gente vai tratar com imunomoduladores. Por quê? A gente não comentou, a gente comentou, né, que é o quê? Fatores imunológicos. Então, interleucina 1, interleucina 6, TN-alfa, são marcadores. E se esses marcadores estão presentes, eu tenho que diminuir. De que jeito que eu vou diminuir, então, eles? Eu vou usar, né, imunomoduladores. Então, o metotrexato é a primeira droga de escolha. Então, a gente entra com o metotrexato, então 10 miligramas semanal, né, para utilizar. Eu vou... Uai, mas o comprimido não é de 10. O comprimido é de 2,5, se eu não me engano, que vai tomar o quê? 2 comprimidos pela manhã e 2 comprimidos à tarde. Então, ele vai tomar 4 comprimidos no dia. E no outro dia, ele vai utilizar o ácido fólico. Por quê? Percebe-se um abaixo, então, dos folínicos, né? E aí eu preciso, para melhorar a quantidade de ácido fólico no organismo, que vai ajudar em fatores enzimáticos, eu tenho que administrar ácido fólico. Eu administro no outro dia, para ajudar. E corticoide, eu também vou utilizar. Diferente, então, do osteoartrite, que a gente usa constantemente os AINES, aqui a gente usa mais corticoide, né? Então, a prednisona a gente pode usar em dosagem baixa, né? Na crise, a gente pode passar até 20 miligramas, né, no dia, sim, tá? Mas, senão, a gente utiliza 5 miligramas dia para tentar manter. Então, a gente utiliza tratamentos diferentes, então, da osteoartrite. Então, vamos lá, então. A gente vai pegar, então, o quê? A gente vai pegar metotrexato, né? Primeira droga de escolha que inicia. Ah, beleza. E os anti-inflamatórios esteroidal? Vai usar? Usa. No curso da artrite, né? Para prevenir alguma coisa, a gente acaba utilizando, né? Por causa da ação analgésica, eu faço associação com corticoide, posso usar para dor, né? Principalmente porque os anti-inflamatórios não esteroidais, ele me ajuda muito a modulação de dor junto com o analgésico. O paciente, ela vai ter dores articulares. Então, eu faço associação, certo? Então, é mais o tratamento, eu vou iniciar, né, o tratamento, quando o paciente está sentindo dor, eu vou passar uma formulação para utilizar os anti-inflamatórios não esteroidais e analgésico quando ele está com dor, né? Porque senão eu vou ter problemas com problemas gástricos, né? Anemia, que vai me desenvolver. Então os anti-inflamatórios, eles podem desenvolver anemia? Pode desenvolver anemia, né? E anemia pode ser uma anemia perniciosa, porque diminui a absorção de vitamina B12. Então, o anti-inflamatório constantemente, ele pode desenvolver, e observa que ela tem uma anemia normocítica. Opa, então, ela pode ser com uso constante de anti-inflamatório? Pode. Então, aí eu vou ter que conversar com ela, porque é uma paciente, quando ela tem já todo esse caso clínico, ela vai na farmácia constantemente comprar os medicamentos, certo? Então, eu vou estar utilizando de vez em quando, que não está em crise,
Então, para tentar modular, né? Então, é uma das formas, então, que eu faço. Uai, e o corticoide? Eu faço o uso dele, né? Eu indico, então, a utilização do corticoide, e eu tento parar com 3 meses, né? Aí eu faço o quê? Suplementação de cálcio e vitamina D. Porque acima de 3 meses, eu começo a ter o quê? Reabsorção óssea. Então, observe que eu vou ter manejo. Eu vou ter que ficar tendo manejo com essa paciente. Utilizando o quê? O corticoide, né? Uma prednisona, que eu vou usar lá 15, 7,55 miligramas dia, né? Então, eu utilizo por 3 meses, paro e mantenho, então, a utilização de cálcio e vitamina D. Por quê? Porque senão eu induzo osteoporose futuro para essa paciente. Do mesmo jeito, o homem, por mais que tenha menos predisposição, né, à osteoporose, a proporção de osteoporose é mais prevalente na mulher, eu vou induzir. Então, eu trato 3 meses, né, com um corticóide, dou uma parada e uso, intercalo, né, com anti-inflamatórios não esteroidal e analgésico. Então, faço formulação. O paciente está com dor, né, dor articular, dor muscular, associo, então, um relaxante muscular e eu vou trabalhando. E qual o medicamento que eu vou manter para fazer o tratamento correto, para não ter uma progressão dessa doença? Aí eu vou, então, os imunomoduladores, né, os antimaláricos, também incluo nisso. Então, o metotrexato, eu vou utilizar, né, de 1 até 3 meses também, vou dar uma parada, depois continuo de novo, 10 miligramas. Então, tomo assim, então, 2 comprimidos pela manhã e 2 comprimidos o quê? À noite. Né, eu vou passar, então, esse daí e vou fazendo um acompanhamento. Tem pacientes que eu mantenho acompanhamento. Quando eu faço acompanhamento em 6 meses, utilizando metotrexato 1 ano, aí eu tenho que fazer dosagem laboratorial. O quê? Exames, né? Transaminases, AST, ALT, né? Que eu tenho um aumento das transaminases, dosagem de cálcio, né? Dosagem de ácido úrico, creatinina, para ver se não tem lesão renal, né? Então, eu vou ter que ter um acompanhamento constante com essa paciente, certo? Não está dando certo, não melhorou com o metotrexato. Eu vou associar o metotrexato, né, junto com o quê? Hidroxicloroquina. Eu posso associar com ela. Ou a sulfasalazina. Então, a sulfasalazina, né, eu posso fazer associação com os dois, né? Então, metotrexato junto com sulfasalazina. Eu posso fazer metotrexato com hidroxicloroquina. Uai, a gente está vendo agora, né, a utilização da hidroxicloroquina para o COVID, né, ou a cloroquina, né, da cloroquina também para COVID. Então, são as associações? São as associações. Então, eu tenho, então, a modulação e a utilização deles. Uai, qual o tempo que eu vou utilizar? Vou utilizar aí de 3 a 6 meses. Observe que eu vou trabalhar outros medicamentos constantes e os anti-inflamatórios não esteroidais e a prednisona também eu acabo modulando. Então, é um paciente que eu fico alterando a medicação, certo? Então, é o único jeito para eu diminuir a progressão. Então, você viu um caso desse, o que você tem que passar? De imediato, você vai ter que falar para ir num reumatologista. O reumatologista vai avaliar essa, né, a questão da artrite, se é artrite reumatoide, psoriática, lúpica, tem vários tipos de artrite, para poder iniciar a tratar e utilizar os imunomoduladores, os antimaláricos, eles vão trabalhar junto, né, com os anti-inflamatórios esteroidal e não esteroidal, né, e os analgésicos. Então, observe que a gente tem um tratamento diferente de quando vai utilizar, então, a osteoartrite. Né? O cargo-chefe aqui, então, para a gente fazer a manutenção e diminuir essa progressão da doença, é o quê? Metotrexato. Lembra que na outra a gente tinha o quê? Glucosamina, né, com condroitina. Pode utilizar? Pode, mas a maioria não adianta. Você vai jogar dinheiro fora. Se você não utilizar os outros medicamentos, que é o correto, né, os antimaláricos, um modulador, a gente tem o quê? Azatioprina, né, ciclosporina, são tudo tratamento de artrite reumatoide. E por quê? Vai fazendo escalonamento. Então, ver qual que faz melhor adaptação e acompanhamento desse paciente. Se não utilizar, a progressão da doença é rápida, é mais constante. Então, você vai ver uma paciente que ela tem deterioração, né, perca de consistência óssea, né, então, nas articulações, deformidade muito grande e comprometimento motricial.
Então, ela vai tirar, então são pacientes que apresentam muito índice de depressão, né, ansiedade, por causa da patologia, porque ela acaba tendo dificuldades laborais. Aqui eu posso associar que ela está tendo uma fraqueza, um ácido málico, uma coenzima Q10, né, que são os antioxidantes, posso. Então, aqui eu vou entrar. Aqueles tratamentos dos medicamentos fitoterápicos para osteoartrite, diacerina, que também inibe interleucina 1, eu posso acrescentar? Posso, ela está tomando aqui constantemente, né, junto. Eu posso utilizar, então, o Arpadol? Pode utilizar, são mediadores, então, para tratamento. Por quê? Eu vou intercalando e utilizando junto com os AINES, né? Então, eu vou modulando. O único que eu vou permanecer, né, 6 meses, um ano, e vou modificando, às vezes, vai sendo o quê? O metotrexato, a hidrocloroquina, né, o sulfasalazina, a ciclosporina, eu vou modificando. Mas a droga de primeira escolha para artrite reumatoide é metotrexato, 10 miligramas de semanal, tá? Então, é isso que você tem que conversar com a sua paciente, né, e orientar ela para poder, né, adaptar o melhor tratamento. Então, no caso, quando ela já inicia, né, a utilização do metotrexato, ela vai relatar para você que diminuiu as dores. Então, se você pegar esses sinais clínicos, lembra sempre, diferencia de osteoartrite, para poder trabalhar bem melhor com essa paciente. Então, a gente tem essas plantas, né, que a gente tem da osteoartrite, que pode ser utilizado também na artrite reumatoide. Então, aí já não altera-se assim. Aí, a utilização de colágeno, pouco, tem, tem estudos para artrite reumatoide, certo? Não tem a presença muito boa, né, de ajuda, assim. Então, não teve interferência. A glicosamina, né, com condroitina, também não. Então, não é uma ótima escolha para eles, porque é um medicamento caro que não vai ter um bom padrão, né, de resposta terapêutica, certo? Então, eu vou sempre acompanhar, então, os pacientes com essas outras drogas, né, as drogas para melhorar o curso da patologia. Entendeu? Então, observa que é totalmente diferente do que a gente vê, né, na farmácia mesmo, e na farmácia, a gente usa mais só a questão dos tratamentos mesmo com os ARNs, de corticoides e analgésicos. A osteoartrite, a gente trata bem mais do que um artrite reumatoide. Por isso que se tornou difícil. Com esse problema do Covid, agora modificou, né? Virou controlado a hidroxicloroquina e tem pacientes tendo problemas de dificuldade em comprar agora, por causa de receituário. Por quê? A hidroxicloroquina era um dos tratamentos, junto com o metotrexato. Então precisava da receita, não precisava tanto da receita, ia lá na farmácia, comprava, agora precisa de receita, né? Receita, controle especial. Então, os pacientes têm reclamado que estão sofrendo com essa questão, certo? Então, eu vou desligar aqui a gravação para poder